Madrugada dos Mortos, para quem não conhece, é um divisor de águas. Porque existe os filmes de zumbi antes de Madrugada dos Mortos e depois de Madrugada dos Mortos. Falo isso porque este filme mudou gêneros de zumbis. Pois pela primeira vez tivemos zumbis que correm. Olha que massa. Isso sim é uma ameaça. Dirigido por Zack Snyder, no tempo que ele ainda era bom de fazer filme. Hoje em dia o Zack Snyder está piorando em cada filme que faz. E roteirizado por James Gunn. Olha só, o James Gunn também estava nesse filme. Ao contrário do Zack Snyder, o James Gunn só vem melhorando. Mas continuando, esse remake do clássico George Romero trouxe um novo nível de intensidade para o gênero. Mas será que esse filme de 2004 envelheceu bem ou já perdeu o impacto? É o que a gente vai analisar agora. Indo para o enredo, o filme começa com Anna, interpretada por Sarah Polley, uma enfermeira que tem a pior manhã de todas. Ela acorda e descobre que o mundo foi para o raio que o parta, com mortos-vivos violentos atacando tudo e todos. Depois de fugir, ela encontra um grupo de sobreviventes e eles se abrigam num shopping center tentando se organizar enquanto o caos lá fora só aumenta. Aos poucos, o grupo enfrenta conflitos internos, escassez de recursos e, claro, zumbis ultra rápidos e brutais. Já no final, que levanta algumas questões, quando eles tentam fugir para um barco, percebemos que não há lugar seguro. E a cena pós-crédito deixa um gostinho amargo de que ninguém está realmente salvo. Agora vamos aos pontos positivos. Zumbis rápidos, o que deixa eles muito assustadores. Diferente dos clássicos lerdões lá de Romero, aqui os zumbis correm, tornando tudo mais desesperador. Cenas de ação insanas, o filme não tem medo de sangue e tiros na cabeça, com sequências de ação intensas e bem dirigidas. Abertura incrível, o começo do filme é um dos melhores do gênero, com um apocalipse acontecendo de forma rápida e brutal. Personagens carismáticos, nós temos a Anna, Kenneth e até o vilão CJ trazendo boas atuações. Até o final, por mais que você não goste, eu também não gostei, é um ponto positivo do filme. Nada de final feliz, o mundo acabou e é cada um por si. Agora vamos para alguns pontos negativos do filme. Falta de desenvolvimento profundo dos personagens. Alguns personagens, eles até são descartáveis e servem só para morrer. Esse aqui seria um ponto negativo, mas eu não acho tanto. Por exemplo, dizem que isso aqui foi forçado, o bebê zumbi. Uma ideia que poderia ser mais impactante, mas acabou parecendo meio exagerada. Pelo menos esta é a opinião de algumas pessoas. Mas eu particularmente discordo, eu achei sim a cena impactante. O bebê que estava nascendo ali, ele deveria ser um símbolo de esperança, mas até o bebê estava infectado. Isso traz uma trama maior. Ok, eu não queria ter visto um bebê zumbi, mas eu acho que a ideia foi boa, a tentativa foi boa. E pelo menos na minha opinião, eu acredito que funcionou. Mas infelizmente, como estamos vendo aqui, esse foi um ponto criticado. Outro ponto negativo é que não tem a mesma crítica social do original. O Madrugada dos Mortos, de 1978, tinha uma sátira forte ao consumismo, algo que o remake deixa mais de lado para focar na ação, o que eu achei uma boa ideia. E que para mim funcionou. O remake ele realmente traz um conceito novo. E convenhamos que o filme de 1978 já está bem datado. Em alguns aspectos, tá? Agora vamos a algumas curiosidades do filme. Sim, o filme foi feito por Zack Snyder. E ali você consegue enxergar algumas características dele, como a ação frenética. O Zack Snyder ele não é muito bom em contar uma história de um filme. Mas fazer as cenas de ação, ele é bom nisso. E a outra curiosidade, sabe por que a história desse filme é boa? Porque ela foi roteirizada pelo James Gunn. Antes de explodir em Hollywood, com Guardiões da Galáxia, James Gunn foi o responsável pelo roteiro desse remake. Ele trouxe um tom mais moderno, misturando terror e humor ácido. Uma outra novidade, que também foi uma polêmica, os zumbis correm, ok? Isso foi uma grande mudança em relação ao original e gerou debate entre os fãs. Alguns acharam que isso deixou tudo mais assustador, enquanto outros disseram que zumbis deveriam ser sempre lentos. Com certeza esse pessoal aí foi da geração velha,
Mas eu acho que as coisas têm que evoluir e realmente, na minha opinião, zumbis que correm torna a situação ainda mais assustadora e ameaçadora. A cena inicial, onde Ana foge do apocalipse, foi filmada em um bairro real, com moradores assistindo tudo de longe. Os figurantes zumbis foram treinados para correr de forma caótica, tornando tudo mais realista. Assim, a outra curiosidade é que a cena do bebê zumbi quase foi cortada do filme. Isso porque já se tornou uma polêmica na produção. Não vamos colocar isso aí não, porque essa cena é pesada, não sei o quê. Mas o Zack Snyder insistiu em manter essa cena, pois queria mostrar que ninguém estava seguro no apocalipse. E eu acho que ele fez bem. Como eu disse anteriormente, eu acho que foi uma cena boa. É claro que eu não gostei de ver, mas faz sentido pelo contexto da situação. O shopping onde foi filmado o filme foi um shopping de verdade. E na verdade foi um shopping abandonado no Canadá. A produção teve que recriar várias lojas para dar um ar mais realista. Agora, com relação à minha opinião sobre Madrugada dos Mortos. Bom, primeiro eu tenho uma história com esse filme. Esse filme foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema. Isso mesmo, na época que ele lançou. Foi em 2004. A primeira vez que eu fui no cinema. E eu vou te falar, que experiência fantástica. Eu não sabia o que esperar do filme na época. A internet ainda não era muito acessível, então não tinha spoiler naquele tempo. Mas eu fui assistir mais um amigo. E rapaz, a coisa assim que me surpreendeu logo de cara foi o começo do filme. Falando nisso, o filme tem um excelente começo que me deixou chocado. Logo de cara você vê a destruição, o mundo se acabando. Mas o que mais me deixou chocado mesmo no filme foi ver pela primeira vez zumbis correndo. É por isso que eu falei no começo do vídeo que esse filme foi um divisor de águas. Porque, veja bem, antigamente nós tínhamos os zumbis dos anos 80, lentos, vagarosos, e só pegavam uma pessoa na surtina. Mas assim, com relação aos efeitos especiais dos filmes de zumbi dos anos 80, era bacana, era bem feito, tinha um ar de gore, sabe? Algo nojento, em decomposição. Eu não tenho nada para reclamar com relação à maquiagem dos zumbis dos anos 80. Acontece que, vamos combinar, eles eram lentos. Burros e lentos. Eu era criança quando eu assistia esse tipo de filme, mas a parte tenebrosa do zumbi é só que eles têm um aspecto horrível, você não quer tocar. Mas ameaça por assim dizer, só se estiverem em bando e você estiver cercado em um ambiente e eles arrombarem a porta, alguma coisa do tipo. Essas eram as situações que mais aconteciam e era onde as pessoas eram pegas. Analisando esse contexto, eles realmente pareciam uma ameaça. Mas se você analisar, tomasse um pouco mais de cuidado, você veria que eles não eram tão ameaça assim. Agora, este filme trouxe uma outra perspectiva. E se os zumbis corressem? Eu nunca havia pensado nisso. Eu pensava que era padrão os zumbis serem lentos, vagarosos, mas eu amei a ideia deles correndo. Agora sim se tornou uma coisa realmente ameaçadora. Nossa, eu fiquei muito empolgado com isso na época. Caraca, os bichos correm. Caramba! E não é uma corrida qualquer não, é uma corrida com vontade, como se a pessoa estivesse desesperada para chegar num ambiente para comprar um produto que está em liquidação. Eu sempre gostei de filmes de zumbi antes desse filme, mas quando eu assisti Madrugada dos Mortos e vi os zumbis correndo pela primeira vez, trazendo esse novo conceito, foi como se eu estivesse assistindo um filme de zumbi pela primeira vez. Eu saí muito empolgado do cinema, passei a amar filmes de zumbi mais ainda, e por muitos anos Madrugada dos Mortos se tornou o meu filme de zumbi favorito. Até que surgiu Guerra Mundial Z. Realmente, Guerra Mundial Z, para mim, é o melhor de todos. Mas eu tenho um grande carinho por esse filme porque ele mexe com vários elementos característicos de filmes de zumbi, como a parte do gore, a parte nojenta, a ação, sobrevivência. E por mais que eu tenha me decepcionado com algumas coisas do filme na época, como por exemplo, o bebê zumbi, o final do filme que não deixa esperança,
eu tenho que admitir que foi uma boa jogada. Mas eu não vou negar que o final me decepcionou um pouco porque tirou a esperança de ter uma continuação. E poxa vida, queria ter visto uma continuação desse filme. Fora isso, é um filme bem desenvolvido, bem redondinho. Madrugada dos Mortos teve uma aprovação de 77% no Rotten Tomatoes e 77% da audiência. E para ser produzido, ele custou 26 milhões e faturou 102 milhões na escala mundial. O filme foi um grande sucesso para um remake de terror, consolidando Zack Snyder como diretor, que hoje não é tão bom assim, e ajudando a revitalizar o gênero de zumbi nos anos 2000. Mas e aí, vale a pena assistir Madrugada dos Mortos? Sim, vale muito a pena. É um dos melhores filmes de zumbi modernos. Na minha opinião, o segundo melhor filme de zumbi que eu já vi, perdendo só para a Guerra Mundial Z. E é isso, essa é a minha opinião, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo, isso ajuda demais o canal. E me diz a sua opinião, o que você prefere? Zumbis lerdos ou que correm? Deixa a resposta aqui nos comentários. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!